E se a maior magia não estivesse em rituais secretos, mas no simples ato de pensar? E se as palavras que você usa todos os dias fossem mais poderosas do que você jamais imaginou? No coração do Antigo Egito, entre deuses com cabeças de animais e rituais envoltos em mistério, havia uma figura silenciosa que raramente empunhava armas ou comandava exércitos, mas que era reverenciado por todos. Seu nome era Thoth. Diferente dos deuses da guerra ou da colheita, Thoth era o mestre das ideias. Ele criou a escrita, ensinou os humanos a contar o tempo e dizia-se que sua mente continha os próprios códigos que sustentavam o universo. Os egípcios acreditavam que Thoth não apenas inventou os hieróglifos, mas que cada palavra inscrita em pedra carregava uma energia real, uma vibração capaz de alterar o mundo visível. Ele era o escriba dos deuses, o que observava tudo e registrava cada detalhe com precisão divina. Era Thoth quem anotava o peso do coração de uma alma no julgamento pós-vida. Era ele quem determinava se o morto se tornaria eterno ou poeira cósmica. Mas o que poucos percebem é que Thoth ainda está entre nós. Não em templos antigos, mas no interior da nossa própria mente. Ele vive em cada pensamento estruturado, em cada palavra dita com intenção, em cada verdade descoberta no silêncio da reflexão. Sua presença pode ser sentida sempre que você busca aprender, compreender e transcender. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no mistério de Thoth. Vamos explorar sua origem, seu simbolismo oculto, sua ligação com Hermes Trismegisto, o enigmático livro de Thoth e principalmente, o que tudo isso tem a ver com você, aqui e agora. Porque talvez você não esteja apenas assistindo a um vídeo. Talvez esteja prestes a relembrar um conhecimento ancestral, algo que esteve adormecido dentro de você por milênios. Se você acredita que conhecimento é poder, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. As palavras têm poder. Vamos juntos desvendar os segredos de Thoth. Thoth, um nome que ecoa como um sussurro entre os pilares do tempo. Nos templos sagrados do Egito, em meio ao aroma do incenso e aos cantos dos sacerdotes, ele era invocado não com clamor, mas com reverência silenciosa. Porque Thoth não era apenas um deus, ele era o princípio. Na mitologia egípcia, Thoth é frequentemente representado com a cabeça de um íbis, uma ave de bico longo e curvado, símbolo de sabedoria e precisão. Às vezes, aparece como um babuíno, outro animal sagrado ligado à contagem do tempo e à meditação. Mas, mais do que sua forma, é o que ele representa que o torna singular entre os deuses egípcios. Thoth é o deus da sabedoria, da escrita, da magia, do tempo, da ciência, da lógica, da música, da matemática e da verdade. Ele é, ao mesmo tempo, o observador e o registrador. Enquanto outros deuses agem, Thoth testemunha. Ele documenta cada escolha, cada sentença, cada detalhe do cosmos como um escriba celestial. É ele quem escreve os decretos divinos que mantêm o universo em equilíbrio. De acordo com os textos antigos, Thoth teria surgido espontaneamente, nascido da mente de Ra, o deus Sol, para servir como sua língua e conselheiro. Outros mitos dizem que ele nasceu da semente de Horus e da saliva de Sete, o que o coloca entre luz e trevas, ordem e caos. E isso faz sentido. Thoth não pertence apenas à luz. Ele transita entre mundos, entre o visível e o invisível, entre a razão e o mistério. Durante o julgamento das almas no salão de Ma'at, Thoth tem um papel crucial. Quando uma alma morre, seu coração é colocado em uma balança diante da pena da verdade. Se o coração estiver mais leve, a alma é considerada pura e pode viver na eternidade. Se estiver mais pesado, será devorada. E quem registra esse resultado com exatidão? Thoth. Esse papel de escriba do destino não é algo simbólico apenas para os mortos. Na verdade, ele é um reflexo direto da vida. Thoth ensina que tudo está sendo escrito, que cada pensamento, cada ação, cada palavra deixa uma marca, não em papiro, mas na própria alma.
E talvez seja por isso que ele seja também o patrono da linguagem. Os egípcios acreditavam que Thoth deu aos humanos o presente mais poderoso de todos, a capacidade de nomear as coisas, de dar forma ao invisível através da fala e da escrita. Em outras palavras, criar realidade com palavras. Isso não era apenas comunicação, era magia. Seu nome em egípcio antigo pode ser transcrito como Jehuti e aparece em centenas de templos e inscrições. Ele era o patrono dos escribas, aqueles que carregavam a pena e o tinteiro como se fossem espadas e escudos. Porque no Egito Antigo, escrever não era algo mundano, era um ato sagrado. Os sacerdotes o reverenciavam como o inventor dos hieróglifos, sistema que, segundo eles, era capaz de comunicar não só o que se vê, mas também o que se sente, o que se intui, o que se esconde nas camadas do ser. Thoth também estava ligado ao ciclo lunar e ao tempo. Ele foi quem definiu o calendário, ajustando os dias perdidos por Nut, a deusa do céu, para que os filhos dos deuses pudessem nascer. Graças a Thoth, o tempo no Egito passou a ser contado com precisão, em ciclos que respeitavam a natureza e o cosmos. Mas talvez seu maior legado seja este. Thoth é o símbolo da consciência que observa. Ele não julga, ele registra, não interfere, apenas revela. E nesse sentido, ele não está apenas nos mitos egípcios. Ele está dentro de você. Toda vez que você para refletir, para organizar seus pensamentos, para escrever, estudar ou buscar uma verdade, você está canalizando Thoth. Quando você escolhe pensar antes de agir, quando você pondera antes de falar, quando você observa em vez de reagir, aí está Thoth. Sua força não é física, é mental. Ele não conquista pelo medo, mas pela compreensão. Ele não exige submissão, mas consciência. E é isso que faz dele uma das figuras mais fascinantes de todo o panteão egípcio. Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse mistério. Como as palavras criadas por Thoth se tornaram os instrumentos da magia no mundo antigo e ainda moldam nossa realidade hoje. As palavras não foram criadas para descrever o mundo, foram criadas para moldá-lo. Essa era a crença dos antigos egípcios e o ensinamento central de Thoth. Para os povos modernos, escrever ou falar é apenas um meio de comunicação. Mas no Egito Antigo, cada palavra era uma centelha. Cada som vocalizado carregava uma energia específica. Cada símbolo desenhado nas paredes de um templo tinha o poder de invocar, proteger, amaldiçoar ou curar. E foi Thoth quem deu esse dom à humanidade. Segundo os mitos, foi ele quem criou os hieróglifos, uma escrita simbólica que não era feita para simplesmente registrar fatos, mas para transmitir o espírito das coisas. Um hieróglifo não era apenas uma imagem ou letra. Ele era um ser, uma força, uma vibração sagrada. Os sacerdotes acreditavam que escrever o nome de uma divindade era como chamar sua presença para aquele espaço. E pronunciar uma palavra sagrada era como liberar uma onda de energia que atravessava os mundos. Não é coincidência que, em inglês, a palavra spelling e soletrar venha de spell, que também significa feitiço. Porque quando você escreve ou fala, você lança algo no mundo. Você projeta uma frequência, uma ideia, um comando. Você está, literalmente, encantando a realidade. Para os egípcios isso era óbvio. A palavra não era uma ferramenta, era um portal. Thoth, então, não criou apenas a linguagem. Ele criou a realidade verbalizada. Ele ensinou aos humanos que o que é pensado pode ser dito, e o que é dito ganha forma. Esse poder não era tomado de forma leviana. Sacerdotes passavam anos aprendendo como formular encantamentos corretos. Os textos mágicos egípcios eram cuidadosamente redigidos, e cada palavra deveria ser colocada com intenção. Um erro de pronúncia, e a energia não fluía. Uma palavra fora de contexto, e o feitiço se voltava contra o mago. Mas será que isso é tão diferente do que vivemos hoje? Pense nas palavras que você mais repete.
Pense nas frases que você diz para si mesmo diariamente. Não consigo, nunca vou ter isso, eu sou um fracasso. Essas são palavras, mas também são feitiços. Feitiços lançados contra si mesmo. O que Toth nos lembra é que a linguagem cria mentalidade, e mentalidade cria realidade. É por isso que as tradições ocultas, da alquimia ao hermetismo, passando pela cabala e pela filosofia estoica, sempre alertam sobre o uso consciente da palavra, falar com propósito, escrever com intenção, pensar com clareza. Nos textos egípcios, há uma frase atribuída a Toth que diz: a palavra é a semente, o silêncio, a terra, e o pensamento, a chuva. Ou seja, cada palavra que você planta, com o pensamento certo e o silêncio interior necessário, germina. É também por isso que os egípcios usavam amuletos com inscrições sagradas. Eles não acreditavam apenas que aquele objeto os protegia. Eles sabiam que era a palavra gravada ali que ativava a proteção. A presença do Verbo Divino dava vida ao amuleto. E se hoje isso parece superstição, talvez estejamos apenas anestesiados pela modernidade, porque ainda usamos palavras para criar realidades. Um contrato assinado muda o destino de uma vida. Uma frase de amor pode curar uma alma. Uma ofensa pode destruir anos de confiança. Um discurso pode começar uma guerra. No fundo, ainda acreditamos no poder da palavra. Só esquecemos que isso é magia. Toth não nos deu apenas um meio de nos expressarmos. Ele nos deu a responsabilidade de criar com o que dizemos, de verbalizar com sabedoria, de entender que cada sílaba tem peso, cada nome tem força, cada frase tem consequência. Na visão egípcia, nada é neutro quando se trata de linguagem. Tudo reverbera, tudo molda, tudo transforma. E é por isso que, até hoje, Toth continua sendo invocado por magos, escritores, filósofos, estudiosos e buscadores do mundo todo. Porque ele representa a fonte, o arquétipo daquele que usa a palavra como ferramenta de criação e iluminação. No Antigo Egito, a morte não era o fim, era apenas uma transição. Mas essa transição não era simples. Ela exigia uma jornada e um julgamento. Quando uma alma deixava o corpo, ela era conduzida até o salão de Maat, a deusa da verdade, justiça e equilíbrio. Lá, acontecia o ritual mais decisivo de todos, o pesar do coração. De um lado da balança, o coração da alma falecida. Do outro, a pena de Maat, símbolo da verdade absoluta. O coração precisava estar mais leve que a pena, livre de culpa, livre de mentiras, se estivesse pesado demais. A alma era devorada por Amit, a criatura que unia crocodilo, leão e hipopótamo. Um destino pior que a morte, o esquecimento eterno. Mas havia um detalhe fundamental nesse julgamento. Quem registrava o resultado era Toth. Enquanto Anubis conduzia a alma e ajustava a balança, Toth permanecia ao lado, sereno, com sua prancheta divina. Ele não julgava, não opinava, ele apenas escrevia. Cada detalhe, cada verdade revelada, cada escolha da vida anterior registrada com exatidão. Esse simbolismo é profundo, porque mostra que Toth não é o executor da justiça, ele é o reflexo dela. Ele representa o registro cósmico de tudo o que fomos, pensamos e fizemos. Na prática, isso significa o seguinte: o universo não te pune. Ele registra, e esse registro determina seu próximo destino. Essa visão nos convida a refletir. O que estamos escrevendo em nosso próprio livro da alma? Que tipo de palavras, atitudes e pensamentos estão sendo anotados, não por um Deus externo, mas por aquela parte interna de nós que nunca dorme, que sempre observa? O coração, para os egípcios, era mais do que um órgão vital. Ele era o centro da consciência, o verdadeiro eu. Por isso, não era a mente que era pesada no julgamento, era o coração, porque ele guardava a essência. E Toth, como escriba sagrado, era o espelho que não mente. Ele mostrava, sem distorção, aquilo que realmente somos quando o corpo se vai. Esse mito é, na verdade, um chamado profundo à responsabilidade pessoal.
nos lembra que não existem disfarces na balança da vida. O que conta não é o que mostramos, mas o que carregamos dentro, o que guardamos no coração, a verdade que escolhemos viver ou esconder. Mas também há beleza nisso, porque se Thoth apenas registra, então a caneta está em nossas mãos. Somos nós que escrevemos nossa própria história. Cada decisão é uma linha. Cada emoção sentida com verdade é uma página. Cada aprendizado, um capítulo. E quando a jornada desta vida terminar, a pergunta que ecoará será simples: o que você escreveu no seu coração? Thoth estará lá, não para te punir, mas para te mostrar quem você realmente foi. E isso, por si só, já é a maior revelação de todas. O tempo passou, o Império Egípcio declinou. Os deuses foram sendo esquecidos, suas estátuas enterradas pela areia e pela história. Mas nem todos. Thoth permaneceu. Quando os gregos chegaram ao Egito e tomaram contato com sua religião, filosofia e ciência, ficaram fascinados por uma figura em especial: Thoth. Para eles, ele lembrava muito um deus que já conheciam: Hermes, o mensageiro alado, deus da comunicação, dos viajantes, da alquimia e da sabedoria oculta. Mas à medida que os mitos egípcios e gregos se fundiam, nasceu uma figura nova: Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Nem totalmente grego, nem apenas egípcio. Hermes Trismegisto era uma síntese espiritual, um arquétipo universal do mestre iluminado. Seu título Trismegisto não era à toa. Dizem que ele era 3 vezes grande por dominar a filosofia, a astrologia e a alquimia. Outros afirmam que ele dominava os 3 planos da existência: físico, mental e espiritual. Mas há quem diga que ele era 3 vezes grande porque compreendia o passado, o presente e o futuro, simultaneamente. O que importa é que o seu legado se tornou base de um dos sistemas mais enigmáticos e poderosos da antiguidade: o hermetismo. A tradição hermética se baseia na ideia de que tudo no universo é regido por leis imutáveis, leis essas que podem ser compreendidas, dominadas e aplicadas por quem tem sabedoria. Essas leis foram reunidas nos chamados 7 princípios herméticos, que aparecem no lendário livro O Caibalion. Embora escrito muito tempo depois, esse texto ecoa os ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, ou seja, ao próprio Thoth. Vamos citá-los brevemente. O princípio do mentalismo. Tudo é mente. O universo é mental. O princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos. O princípio do ritmo. Tudo flui para fora e para dentro. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. O princípio do gênero. Tudo tem masculino e feminino dentro de si. Esses princípios não são regras religiosas. São chaves universais. Mapas para quem deseja entender a realidade em seu nível mais profundo. E dizem que Hermes Trismegisto, ou Thoth, não apenas os conhecia, ele os vivia. Mas o hermetismo não era feito para as massas. Seus ensinamentos eram passados de forma velada, simbólica, codificada. Apenas quem estivesse pronto veria com os olhos da mente o que os olhos físicos não conseguiam enxergar. É por isso que até hoje o nome de Hermes Trismegisto aparece em livros de alquimia, astrologia, tarô, numerologia e até mesmo psicologia esotérica. Ele é o elo entre o visível e o invisível, entre ciência e espiritualidade, entre Egito e Grécia, entre o homem e o divino. E talvez seja por isso que ele nunca desapareceu, porque onde há busca por sabedoria, há um rastro deixado por Thoth. Onde há desejo de compreender o invisível, há uma centelha de Hermes Trismegisto. E onde há palavras carregadas de verdade, ali ele vive. Se existe um artefato que resume o mistério e o poder de Thoth, esse artefato é o livro de Thoth. Poucos textos da antiguidade geraram tanto fascínio,
especulação e temor quanto esse. Dizem que nele estavam escritos todos os segredos do universo, os nomes verdadeiros dos deuses, os feitiços que controlam os elementos, a chave para compreender o céu e a terra, e até o poder de comandar a vontade dos homens e dos espíritos. Mas o mais intrigante, dizem que o livro existiu e que foi escondido, porque era perigoso demais. Segundo os relatos egípcios, o livro de Thoth era composto por 2 volumes principais. O primeiro continha feitiços que permitiam ao leitor compreender a fala dos animais, interpretar os céus e decifrar as línguas de todos os povos. O segundo volume dava acesso à visão do mundo espiritual, à comunicação com os mortos e à manipulação das forças ocultas. Ou seja, quem lesse o livro se tornaria semideus. Mas a história não termina aí. Um dos relatos mais antigos vem do papiro de Setne, onde o príncipe egípcio Setne Kamwas, filho de Ramsés II, descobre o paradeiro do livro de Thoth em uma tumba ancestral. Ignorando todos os avisos, ele rouba o livro. E logo depois, sua vida mergulha em caos. Ele tem visões terríveis. Sua família é afetada por maldições. Ele perde a noção da realidade. No fim, arrependido, Setne devolve o livro à tumba e implora perdão aos deuses. Essa história, embora envolta em mito, carrega um símbolo claro. O verdadeiro conhecimento exige responsabilidade. O livro de Thoth é mais do que um objeto mágico. Ele representa o acesso ao poder absoluto da mente e da linguagem, algo que pode curar ou destruir. Depende de quem segura a pena. Há quem diga que o livro nunca existiu fisicamente, mas que sua sabedoria vive codificada nos textos herméticos, nas tradições ocultas, nos símbolos dos alquimistas e nas entrelinhas dos grandes filósofos. Outros acreditam que ele foi escondido em templos subterrâneos, protegido por rituais que apenas os iniciados conseguiriam decifrar. E há os que vão além, que dizem que o verdadeiro livro de Thoth está dentro de nós, gravado na memória da alma, guardado atrás do véu da mente racional, acessível apenas àqueles que buscam com sinceridade, humildade e pureza de intenção. Talvez seja por isso que tantos estudiosos, ao longo da história, tenham enlouquecido em busca desse conhecimento. Porque o livro, se é real, nunca foi feito para quem busca poder externo. Ele se revela apenas a quem busca transformar a si mesmo. E mesmo hoje, em meio à era digital, aos bytes e algoritmos, o mistério do livro de Thoth continua vivo. Ele aparece em filmes, livros, jogos, tarôs e documentários, porque a ideia de que existe um manual oculto para desvendar a existência é irresistível, e talvez mais verdadeira do que imaginamos. No fundo, o livro de Thoth nos lembra que há um tipo de sabedoria que não pode ser decorada, só vivida. Não se trata de ler palavras, mas de encarnar os princípios por trás delas. Dizem que o tempo é implacável, que não pode ser detido, controlado ou revertido. Mas no Egito Antigo, o tempo não era apenas uma linha reta, era um ciclo, um espelho, um ritmo, e quem primeiro o compreendeu foi Thoth. Segundo os mitos, quando a deusa Nut, o céu, foi amaldiçoada a não poder dar à luz em nenhum dia do ano, foi Thoth quem interveio. Com sua astúcia, ele jogou com a deusa Lua e ganhou 5 dias extras ao calendário original de 360 dias. Esses dias sagrados permitiram que Nut desse à luz aos 5 grandes deuses, Osíris, Ísis, Set, Néftis e Horus, o Antigo. Essa história simbólica e poética marca o nascimento de algo revolucionário, a medição do tempo como consciência cósmica. Thoth passou a ser o regente do calendário, das fases da lua, dos ritmos naturais e da ordem dos dias. Ele não apenas contava o tempo, ele o decifrava. E com isso, ensinou aos egípcios que cada momento tinha um valor, um alinhamento, uma frequência. O tempo, sob sua ótica, não era algo que passa, mas algo que se revela. Como uma dança entre o visível e o invisível, marcada por estações, marés, luas e destinos. Na prática, Thoth nos lembra que o tempo não é nosso inimigo, ele é nosso aliado espiritual.
A forma como o usamos determina o que cultivamos. E o que cultivamos molda quem somos. Você já reparou como nossa relação com o tempo se tornou doente? Vivemos correndo, atrasados, apressados, impacientes. Medimos nossa existência em prazos, metas e números, mas raramente paramos para sentir o tempo. Toth nos propõe outra visão. O tempo como ritual, como algo a ser respeitado, não combatido. Acordar com propósito, refletir antes de dormir, honrar os ciclos, respeitar os inícios, os meios e os fins. Porque ele sabia, quem domina o tempo, domina a si mesmo. E esse domínio não vem de fora. Não está no relógio, no calendário ou nas horas extras. Está na mente consciente. A verdadeira medida do tempo é interna. É perceber quando é a hora de agir e quando é a hora de esperar. Quando é tempo de plantar e quando é tempo de colher. Quando é hora de aprender e quando é hora de ensinar. Toth é esse guia silencioso que sussurra no compasso das nossas decisões. Preste atenção. Tudo tem um momento. A sabedoria está no ritmo. E talvez, ao escutarmos esse ritmo, possamos sair da tirania do tempo cronológico e entrar no tempo sagrado. Aquele onde cada segundo é vivido com presença e cada escolha se torna um passo na dança do universo. Toth não está perdido entre ruínas antigas. Ele também não está preso a papiros secretos, nem escondido em tumbas esquecidas. A verdade mais poderosa e mais silenciosa é essa. Toth vive dentro de você. Todas as histórias que ouvimos até aqui, a criação das palavras, o julgamento das almas, o livro oculto, os ritmos do tempo, são metáforas para algo muito mais profundo. O poder da mente desperta. Toth é o arquétipo do pensamento consciente, a inteligência divina que observa antes de agir, a sabedoria que escolhe as palavras com intenção, a mente que entende que tudo o que você diz, faz e sente tem peso, tem força, tem consequência. Não é coincidência que Toth tenha sido considerado o patrono da escrita, da ciência, da magia e do equilíbrio. Todos esses domínios exigem atenção plena, e é exatamente isso que ele representa. A mente presente, lúcida e soberana. Quando você para escrever sua história, refletir sobre quem é, organizar seus pensamentos ou se aprofundar em algo que ama, você está invocando Toth. Você está entrando nesse portal mágico chamado autoconsciência. Na mitologia, ele carrega a pena sagrada. Mas essa pena não é um acessório. Ela é o símbolo da mente afiada. É o instrumento que registra a verdade. Não a verdade dos outros, mas a sua verdade interior. E essa verdade não precisa de dogmas, nem de respostas prontas. Ela só precisa de espaço para emergir. Por isso, Toth também é considerado o guardião do silêncio. Porque no ruído constante, a mente se perde. Mas no silêncio, ela se encontra. Nos dias de hoje, onde somos bombardeados por informações e distrações, a presença de Toth se faz mais necessária do que nunca. Não como um Deus externo, mas como um chamado interno. Um convite para desacelerar, observar, registrar, refletir e criar conscientemente. Você não precisa ser um escriba egípcio para sentir sua influência. Basta se tornar o escriba da sua própria vida. Cada decisão, uma linha. Cada pensamento bem cultivado, uma nova página. Cada transformação, um capítulo. E ao fazer isso, você não está apenas vivendo, você está escrevendo com intenção. Você está criando magia com a mente. Você está acessando o verdadeiro templo de Toth, que sempre esteve aí, atrás dos seus olhos, dentro do seu silêncio. A jornada por Toth não foi apenas uma viagem ao passado. Foi uma travessia para dentro de nós mesmos. Descobrimos um Deus que não gritava, mas sussurrava, que não dominava pela força, mas pela lucidez, que não exigia adoração, mas atenção plena. Toth não nos pedia fé cega. Ele nos oferecia algo muito mais raro, conhecimento consciente. Hoje seu legado vive nas entrelinhas.
nas palavras que você escolhe, nos pensamentos que você cultiva, na sabedoria que você busca com o coração aberto. Porque o verdadeiro templo de Thoth não está em pedras esculpidas, está na sua mente desperta. E quando você vive com intenção, quando pensa antes de falar, quando escreve para se conhecer, quando busca compreender antes de julgar, você está mantendo o legado de Thoth vivo e ativo no mundo moderno. A cada ciclo da lua, a cada novo amanhecer, a cada momento de reflexão, você pode escolher ser um escriba do seu destino. E mais do que isso, você pode ajudar a despertar uma nova consciência, uma onde conhecimento, espiritualidade e ação caminham juntos. Essa é a missão silenciosa de Thoth. Nos lembrar que somos deuses em formação, que temos acesso ao infinito quando abrimos os olhos da mente, e que a palavra mais poderosa é aquela que nasce da verdade interior. Então, se essa jornada te tocou, se algo despertou dentro de você, leve isso adiante. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Eu escolho despertar. Vamos criar juntos uma comunidade de buscadores, de escribas modernos, de mentes que não apenas consomem o mundo, mas que o recriam com consciência, sabedoria e alma, porque Thoth ainda escreve. Mas agora, a pena está nas suas mãos.